Boa noite, nação santa do Senhor. A todos os irmãos que integram o Ministério Assembleia de Cristo e aos nossos seguidores, amigos que têm acompanhado as nossas lives, eu cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nesta noite Deus possa falar profundamente aos nossos corações através da palavra. Estamos dando um último estudo doutrinário sobre o tema pecado, né? E deixaremos para dar continuidade a esse tema em outras ocasiões, porque nós temos outros temas muito importantes para a igreja aprender. Jesus está às portas e a gente precisa estar bem preparado sobre toda a verdade dele para não ficarmos complicados na hora de entrar na Jerusalém Celestial. Eu creio. E quem crê pode receber nesta noite, porque eu profetizo que todos nós um dia estaremos na presença do Senhor Jesus. Amém? Então vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e sempre eterno Pai, somos pastor e bispo de nossas almas. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus dos profetas e dos apóstolos, Deus de nossos antepassados, Deus de cada um de nós. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, nos derramando diante da tua santa presença, te pedindo perdão pelas nossas falhas, palavras, pensamentos, atos, omissões, meu Senhor e meu Deus, e que tu possa, Senhor, nesta noite se compadecer de cada um de nós, pelas nossas fraquezas. Nós somos limitados, meu Deus, porque enquanto estivermos com o nosso espírito e a nossa alma dentro deste corpo, meu Senhor, nós estaremos sujeitos a fraquejar, mas tu és o Deus que sustenta os que são teus, que guarda, ampara e protege e fortalece a cada um de nós para cada momento, meu Senhor. Por isso, ser com cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. Abençoa ricamente quem já se encontra conectado nesta live. Abençoa também aqueles que irão se conectando, meu Senhor. Visita cada família aqui representada, vai tocando nos corações, principalmente daqueles que ainda não têm comunhão contigo, Senhor. Vai alertando os que são teus escolhidos desde a fundação, para que nenhum se perca, meu Senhor, no dia em que tu vieres buscar a tua igreja. Santo de Israel, eu quero te pedir que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações, usando o teu caco de barro como instrumento nas tuas mãos para falar o que a tua palavra quer nos mostrar. Ser conosco, levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, porque tudo que iremos fazer a partir de agora é para a honra, glória e louvor do teu santo nome, tão somente, Senhor. Somente a ti, Senhor, honra, glória e louvor. É assim que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos então fazer um louvor e logo em seguida nós estudaremos a palavra de Deus. Aqui estamos, Pai, em comunhão e adoração. Aleluia! Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como
confessarão o Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele meu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Amém, igreja? Vamos fazer a leitura da palavra que está aqui em 1 João, primeira carta do apóstolo João, apóstolo evangelista João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Profundo esses dois versículos, né, amado? Vamos orar. Pai, mais uma vez eu suplico a presença do Teu Santo Espírito, meu Senhor e meu Deus, sobre cada um de nós, Senhor. Nós estamos aqui conectados através desta rede social, e através dessa conexão, Senhor, nós estamos unidos no só corpo espiritual, e o Teu Espírito Santo nos comanda, Senhor, porque Teu Filho Jesus Cristo é o cabeça, Senhor. E eu creio, Senhor, que nesta noite o Teu Espírito Santo está no controle de tudo e de todos, e que Ele vai derramar sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento alto para aprendermos mais e mais essa Tua verdade maravilhosa. Ser com cada um dos que se encontra conectado, abençoa ricamente todo o Teu povo, meu Senhor e meu Deus, e vai, Senhor, abrindo nossas mentes ao entendimento espiritual para a glória do Teu santo nome. Que o homem que vai ministrar desapareça completamente, para que Teu Espírito Santo ministre profundamente aos nossos corações. É o que eu te oro e de já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Então, esses dois versículos eles são tremendos, né? São muito tremendos. Porque ele diz assim, ó: e se sabemos, se alguém vier a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Da vida que este versículo está falando aqui, significa restaurar, né? Da vida é porque Deus vai restaurar através da nossa oração. Alguém cometeu um pecado, um filho de Deus ou uma filha de Deus que cometeu um pecado, a gente pode orar e Deus vai dar vida, vai restaurar novamente a comunhão com Ele. Por quê? Porque Deus é a fonte da vida, e não que filho pecou, não que um filho pecou e perdeu a salvação. Filho de Deus e filha de Deus não perde a salvação. Se pecar, tem que correr imediatamente para os pés de Deus, confessar as culpas para poder Deus perdoar. E se Deus nos perdoar, é porque Ele ouviu o clamor, a intercessão de alguém por aquele que caiu. Por isso que nós, amados de Deus, nós devemos ficar atentos que muitos que cometem o pecado, né, para a morte, muitos que cometem o pecado para a morte, eles até não eram apóstatas, porque o João até esclarece isso. Porque o apóstata da fé
é aquele que pisa em cima de Jesus novamente. Conhece, ou aparentemente conhece a verdade, está no nosso meio, né? Mas com o tempo a verdade vai fugindo da mente, do coração dele, porque veio a Cristo com outras intenções, com segundas intenções, e não uma intenção verdadeira de ter comunhão plena com o Pai, e por isso termina apostatando e caindo da fé. E quando cai da fé, apostatando, esse está irremediavelmente perdido, porque ele pecou, né, contra Deus. Tem os que já nascem e não são apóstolos, mas já são perdidos, que são os filhos do maligno. Deus não criou aquelas duas descendências lá quando houve a queda do homem. Deus, a partir dali, ele criou uma descendência para o maligno também, para confrontar a descendência dele, que seria de Cristo. Aqueles que ele daria a Cristo. E os que ele deu a Cristo, eu creio que nenhum vai se perder, amados. Vocês podem crerem que aqueles que são de Cristo, nenhum se perde. Ainda que cometa uma falha, uma fraqueza e caia, mas se alguém orar por aquela pessoa que caiu, que está fraca, essa pessoa vai retornar, porque Deus vai ouvir as nossas orações e trazer ele de volta. E ele vem consciente, arrependido, né? Porque se ele é um filho de Deus, ele vai confessar a sua culpa. Os anticristos que João fala nessa carta dele, os anticristos são aqueles que pecam e vão escondendo o pecado. E caem no abismo e vai atraindo mais abismo. Caem no abismo e vai atraindo mais abismo. Quer dizer, vivem se escondendo por trás do pecado. Eles não têm o menor temor do Senhor. Esses aí, quando a gente intercede por esses que já é costume, useiro e vezeiro, de pecar voluntariamente, né? Voluntariamente, esses que pecam voluntariamente, quanto mais no pecado, esses não são de Deus. Eles não são, porque eu tenho orientado a igreja que quando um filho de Deus, uma filha de Deus comete um pecado, né? A gente diz, pastor, mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Sim, o salário do pecado é a morte. Mas quem comete um pecado e arrepende-se desse pecado verdadeiramente, o arrependimento que eu tenho alertado para vocês, que é o arrependimento perante Deus. Não é o arrependimento perante o mundo. O arrependimento perante o mundo é o remorso. A pessoa fica com remorso, com peninha de alguém, porque cometeu pecado, aí quer se consertar através desse remorso, mas não se conserta. Judas não se consertou, se enfocou. Então, o arrependimento perante Deus é porque o Filho de Deus, a filha de Deus que fraquejou e caiu, ele vem para os pés de Deus novamente e, arrependido de coração, ele pede perdão e nunca mais ele comete aquele pecado. Mas se ele começa a ser useiro e vezeiro, em praticar o pecado e ficar pisando, né, pisando novamente em Cristo, né, tal qual fizeram lá aqueles fariseus e os romanos que estavam empurrando Jesus para o Gólgota, aí então esses não são filhos de Deus. Esses não são filhos de Deus. Esses aí são anticristos, são filhos da serpente. São filhos da serpente. Por quê? Pastor, quer dizer que o filho de Deus, o filho de Deus pode até pecar, mas volta imediatamente para os pés de Cristo. Porque os filhos de Deus, na verdade, como bem diz também, eu até me lembrei aqui que em Romanos, eu não sei se vocês estão lembrados, né? Em Romanos, no capítulo 6 de Romanos, é 6, né? Diz assim, ó, Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos 6, 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quer dizer, se está dizendo aqui que nós não devemos deixar reinar, né, o pecado em nosso corpo mortal, na carne, né, de maneira que obedeçais às nossas paixões, e isso está dizendo que o crente, se ele pecar, ele tem que correr imediatamente para os pés de Cristo. Se ele não corre para os pés de Cristo, ele vai atrair mais abismo
E vai demonstrando que não era dos nossos, não eram escolhidos. Porque o crente verdadeiro, o filho ou a filha de Deus, quando comete um pecado, fica perturbado, com peso na consciência, porque o temor do Senhor que existe no coração dele ainda permanece. Esse temor santo do Senhor permanece sobre essa pessoa. E esse temor que Deus implantou em nós, ele implantou esse temor depois de nos provar. Ele nos prova, implanta o temor para que, a partir daí, a gente tenha o temor, né? O temor do Senhor e também não pequemos mais. Esse é o temor santo do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, Moisés explicou mais ou menos sobre, mais ou menos não, direcionou como o temor do Senhor. Moisés explicou o temor do Senhor. Ele diz aqui, ó, em Êxodo 20, 20, ele diz: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Olha bem, o crente, ele pode até ter uma quedinha e fraquejar, mas se isso acontecer, ele tem que confessar imediatamente para voltar à purificação. Pelo temor que ele tem de Deus, o verdadeiro filho e a filha de Deus tem temor santo do Senhor. E se ele tem temor santo do Senhor, tem que voltar imediatamente para os pés do Senhor, né? E arrependido, de confessar as suas culpas. Tem que confessar a culpa, né? Porque se confessar, diz, o que é que diz lá aqui em João também, capítulo 1, versículo 7, diz isso, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Por quê? O que é injustiça? Injustiça, toda injustiça é pecado. É pecado e há pecado não para a morte. Então, pecou na carne, não deve dar sequência, dar seguimento. Aquele que tem temor santo, conscientemente, não vai pecar novamente. Ele vai se arrepender, porque ele está com o temor do Senhor no coração, vai confessar a sua culpa, o seu pecado, e Deus vai perdoar e purificar esse filho ou essa filha novamente. Ele não pode continuar mergulhando no pecado. Mas se uma pessoa, agora vamos entender, se uma pessoa peca, um crente, peca, aí vai e confessa o pecado, ou a igreja toma conhecimento e o crente vai, reconhece o pecado, pega a disciplina, né, a disciplina bíblica, e depois vai cair no pecado de novo, e assim, continuando, sempre pecando. Por exemplo, o pecado do sexo, né, o pecado do sexo, da fornicação. Então ele vai pecando, acumulando pecado por cima de pecado, e esse crente não é dos nossos, porque ele não tem temor do Senhor, ele está pisando. Precisamos, amados, entender isso. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Pai soberano, ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos de verdade. Atentem bem para esse detalhe. O pecado, existe um pecado para a morte. E na realidade o pecado para a morte é a apostasia, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a apostasia é quando alguém conhece a verdade, esse apóstata, o apóstata que conhece a verdade e depois desvirtua a verdade de Deus e mergulha de novo no mundão, no pecado, na fornicação, na cobiça, na concupiscência dos olhos, da carne. Então essa pessoa, ela vai mergulhando, se afastando de Deus, apagando tudo que aprendeu. Esse é um apóstata, entre aspas, porque isso aí é um similar de apóstata verdadeiro, que é um apóstata similar, porque João não o reconhece nem como apóstata, João o reconhece como anticristo. Eu vou mostrar a vocês como ele diz isso lá, aqui em João 3, no João 3, versículo 10, você já viu? Primeira carta de João 3, versículo 10, ele diz assim, ó, olha bem,
Nisto são manifestos os filhos de Deus, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Ah, isso aqui nós vamos entender. Essa nós vamos entender. Deixa eu explicar logo o que é isso aqui. Olha, quando um irmão peca, a obrigação nossa como irmãos daquele pecador que estava no nosso meio é a gente orar por aquela vida, para que Deus possa novamente ter misericórdia e trazer ele de volta para os caminhos, porque era um filho ou uma filha. A gente intercede e Deus traz de volta, porque Deus faz isso quando são seus filhos e suas filhas. É claro que se a gente orar por quem peca para a morte, né, aquele pecado para a morte, é por isso que aqui em João 5,16 diz que há pecado para a morte, né? João 5,16 diz isso, que há pecado para a morte. E ele diz, e para esse aí, há pecado para a morte. E para esse aí, não digo que rogues, que ore. Nós não podemos orar por alguém que está praticando pecado para a morte, que é apostatando, pisando em cima de Cristo. Porque, é como João diz, ele não classifica nem como apóstata, ele classifica como um anticristo, uma pessoa que estava em nosso meio como impostor, né? Judas também diz alguma coisa lá em Judas, no versículo 21 de Judas, diz assim, ó: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivo em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Esses outros que a gente tem que detestar até a roupa contaminada pela carne, é esses que vivem violando costumeira e voluntariamente a palavra de Deus. Habitualmente estão violando a palavra de Deus, estão praticando injustiças, pecando descaradamente e pensando que vai tudo bem. Mas não vai, porque eu não vou enganar ninguém. Eu não estou aqui para enganar quem quer que seja, porque tem um soberano Senhor lá em cima que está ouvindo o que eu estou dizendo, e o Espírito Santo que está aqui testemunhando o que eu estou falando, porque até do que sai da minha boca eu vou prestar contas. Então eu não posso enganar ninguém, mas a gente precisa entender que aqueles que cometem pecado para a morte são os que vão demonstrando que não eram e nem nunca foram escolhidos. Pecar, qualquer um de nós pode pecar, porque todos nós estamos sujeitos que quem está com o espírito guardado nesse corpo velho mortal pode fraquejar, mas errar uma vez é humano. Agora, errar, reincidir no erro, aí não. Aí é falta de sabedoria. E falta de sabedoria, a bem da verdade, é o quê? É falta de temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quem erra reiteradamente não tem sabedoria e, portanto, não tem temor do Senhor. E esse que não tem temor do Senhor está pecando para a morte. Mas que os filhos de Deus, os filhos de Deus que cometem um pecado, eles não vão direcionados para a morte logo. Embora Romano diga que o salário do pecado é a morte para quem vive na reincidência. Mas quando nós oramos para interceder por alguém, por um irmão ou uma irmã que pecou, Deus vai se compadecer, porque o próprio Deus fez isso, né? No Antigo Testamento nós vemos exemplos tremendos, né? Nós vemos exemplo, por exemplo, nós temos exemplos dos homens de Deus lá no Antigo Testamento, quando ele diz assim, ó, em Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel disse para o povo rebelde de Israel, né? Diz assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel disse que se não orasse por aquele povo rebelde, ele estava pecando contra o Senhor. Assim nós também temos que entender que quando a gente vê um irmão cometer um pecado, não para a morte, qual é o pecado que não é para a morte? É qualquer pecado da carne
que não blasfeme contra o Espírito Santo, que não fique pisando em cima de Cristo novamente. Quer dizer, pecou, se arrepende e vem para Deus. Mas, se pecar, ficar reincidindo no pecado, esse está pisando em Cristo e esse pecado é para a morte. Aí, por isso nós não podemos orar e interceder, porque ele não tem temor do Senhor. Mas ele diz aqui, pedirá e Deus lhe dará vida, né? 5,16 não diz que Deus dá vida aos que não pecam para a morte. A atitude do crente, né, com os que caem não é de atirar pedras. A atitude do crente com os que caem não é para atirar pedra. Ah, fulano de tal é um adúltero, um prevaricador, praticou adultério. Não. A atitude não é caiu uma vezinha, vamos orar por essa pessoa para ela voltar para os caminhos de Deus. Vamos pedir a Deus para ter misericórdia, porque se essa pessoa estiver arrependido, ele vai confessar a sua culpa. Não é isso que diz também João? Eu falei em João 7 que Deus perdoa o pecado e purifica novamente o filho ou a filha. Mas João 9 diz assim, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos as nossas culpas, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Né? Ele é fiel para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Não é isso que diz? João 1,9? Né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. De toda violação que nós praticamos contra Deus. Violamos o seu mandamento, mas voltamos para ele. Voltamos. Agora, pecar, ficar como Adão querendo se esconder, né? Ainda bem que Adão era um escolhido de Deus, porque Deus é uma oportunidade, chamou de volta, né? E Deus fez isso também lá no Antigo Testamento. Samuel orou pelo povo rebelde, Moisés orou pela nação de Israel e Deus ouviu o seu clamor. Vocês já viram isso? Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 10 a 14, nós vemos aí que Moisés intercedeu por aquele povo e Deus ouviu o seu clamor, né? Também Moisés orou pela irmã dele, Miriam. Miriam blasfemou, não blasfemou. Miriam, que havia pecado, ela pecou contra o Senhor, Miriam. Praticou um pecado contra o Senhor e foi castigada, né, com a lepra. Mas aí Moisés orou por ela também e foi igualmente atendido. Está lá em Números capítulo 12, versículo 13 de Números, mostra isso. Que Moisés intercedeu pela Miriam e Miriam foi novamente curada. Jó orou pelos seus amigos. E Jó orou pelos amigos porque Deus mesmo moveu o coração de Jó para orar por aqueles amigos. E por que Deus moveu o coração de Jó para orar por aqueles amigos que estavam blasfemando, desvirtuando a verdade, quando a gente sabe que quem torce a profecia, a palavra da profecia, está condenado. Não foi isso que diz lá em Apocalipse, capítulo 22? Em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 18 e 19, no versículo 18, diz assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos deste livro. Deus vai aplicar aquelas doenças, né, que tinha lá pelo Egito. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da vida. E olha, aqueles amigos de Jó, cada um deles chegou com uma teologia diferente para querer explicar aquela situação que Jó estava passando. Aqueles 5 flagelos que Jó foi vitimado. Cada um deles trouxe uma teologia mercantilista. O único que teve ainda um pouco de sabedoria trouxe a teologia do sofrimento, né? Do sofrimento, que foi a mais aproximada. E Deus então pediu a Jó que orasse por aqueles amigos. Por que Deus pediu? Porque aqueles amigos dele estavam confusos na verdade de Deus, e Deus pediu a intercessão de Jó para Deus perdoá-los do pecado. E Deus perdoar porque eles eram escolhidos de Deus. Essa aqui é a realidade. Essa aqui é a realidade. Por isso que Jó orou por eles. Está lá em Jó capítulo 3, lá em Jó capítulo 32, versículo 7 a 9. Né? Ainda
lá no livro de Tiago, vocês estão lembrados? Lá no livro de Tiago diz que os presbíteros devem orar pelos doentes quando os mesmos confessam seus pecados e serão perdoados. Olha, eu tenho mostrado para a igreja, e me perdoe a franqueza, eu tenho mostrado para a igreja que às vezes o crente comete pecado, aí as coisas começam a arruinar dentro de casa. Porque Deus alerta na palavra, não quer não. Os pregadores falando a palavra para aquela pessoa, Deus mandando a palavra para aquela pessoa que está em pecado, e a pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir. Aí Deus usa profetas dele, usa pessoas para também mostrar, usando a boca para mostrar que a pessoa tem que se alertar que está em pecado. A pessoa também não ouve. Aí Deus então passa para a disciplina. E a disciplina de Deus, ele disciplina o dele, que é para não serem julgados com o mundo. Então, lembrado lá em Coríntios 11, 32, Deus diz que disciplina os seus filhos para que eles não sejam julgados com o mundo, que o mundo vai ser julgado para ser destruído, para ir para o inferno, o espírito e a alma. Mas Deus não vai mandar os dele, porque Jesus disse que não vai perder nenhum dos que Deus deu a ele. Se Jesus prometeu que nenhum dos que Deus entregou para ele, o Deus Pai, entregou para o Filho, nenhum vai se perder, então ele disciplina até a pessoa aprender, até ter temor do Senhor e parar com a concupiscência da carne, com a cobiça dos olhos, com os desejos carnais, da sensualidade, da sexualidade. Deus faz isso com o dele. Deus vai fazer e vai continuar fazendo com o dele, porque ele não vai perder nenhum. É por isso que ele disciplina. Aí muitas vezes uma pessoa está em pecado, aí começa a ficar doente ele mesmo, né? Ele mesmo, doente da coluna, doente de uma gastrite, de uma região gastrointestinal, começa com as queimações e não está sabendo o que é e vai aumentando. E Deus vai aumentando a dosagem. Se a pessoa não se atentar para isso, porque na hora que o crente, o verdadeiro filho de Deus, peca, porque o diabo só ataca os que é de Deus. O diabo ele pede para peneirar, ele peneira. Ele peneira porque Deus autorizou ele peneirar o dele. Por que Deus autorizou o diabo peneirar os filhos e as filhas dele? Porque Deus quer prová-los também. Então, se são filhos de Deus, filhas de Deus, Deus sabe que o diabo pode querer tentar. Mas ainda que se algum dos filhos ou filhas tentado caia, Deus mostra ao diabo que aquele filho ou aquela filha se arrepende imediatamente e volta para os caminhos do Senhor. Já os que não são filhos de Deus, filhas de Deus, esses pecam e vão mergulhando cada vez mais no pecado, até se afastar da igreja. E aconteceu o que diz aqui também na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, João foi quem colocou bem bonitinho, diz, ó, eles saíram dos nossos, eles saíram de nosso meio, por quê? Porque, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Em outras palavras, não é nem apostatar, não. É porque esse é descendência do maligno. São descendentes do maligno. E, de forma inconsciente, querem buscar a salvação em Deus sem poder receber. E por que não pode receber? Porque não tem como eles terem temor do Senhor. Eles não querem temer ao Senhor. O diabo e seus anjos, se tivesse temor ao Senhor, eles seriam resgatados novamente para Deus. Deus daria oportunidade de novo a Satanás e aos seus anjos caídos. Mas o problema é que os anjos caídos são desobedientes. O diabo é desobediente. Eles até creem em Deus. É por isso que eu digo, não adianta nós, cristãos, dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Não basta você crer que Deus existe, que mandou seu filho Jesus Cristo morrer naquela cruz por nós, se você não obedecer. Você tem que obedecer, porque a verdadeira fé é em obediência. A verdadeira fé é com obediência à palavra. É com temor santo de Deus. Por favor, entendam. Não adianta a pessoa dizer, eu vou para a igreja, eu obedeço, eu creio. Eu creio em Deus, tudo, mas quando sai lá fora é pior do que um mundano. É pior do que um mundano. O crente, às vezes, lá fora fica pior do que um do mundo. Que ninguém sabe nem se é crente. Se alguém souber que é crente, fica até abismado.
com o comportamento de certas pessoas. Então não é isso. Nós não podemos viver desse jeito, porque os filhos de Deus fazem a diferença. Os filhos de Deus são observados pelo diabo. O diabo não observa o dele, não. Porque esses que fazem essas coisas geralmente não são de Deus. Vivem na reincidência de pecado, toda hora cometendo o mesmo pecado. Pecado de rabo de saia, pecado do embanhado da calça humana, do homem. Não, homem e mulher tem que se controlar. Tem que ser tentado, mas se segurar. Porque a tentação, Deus permite. Deus permite a tentação e nós nunca vamos evitar de ser tentado. O diabo quer peneirar o que é de Deus. E como o diabo quer peneirar o que é de Deus, ele vai fazer qualquer coisa para derrubar o cristão verdadeiro, o crente de verdade. Lá em Tiago, capítulo 1,14 diz, né? Capítulo 1,14, ó. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Se a pessoa está com cobiça, pecou, está gerando a morte. Se for um filho de Deus, uma filha de Deus, pecou, correu para os pés de Deus novamente. Ele não vai deixar que o reino das trevas tome conta dele. Então ele corre novamente para o reino da luz, fecha novamente a porta da alma para buscar socorro em Deus. E se restabelece imediatamente e não praticará mais aquele mesmo pecado. Não tem como. Mas a pessoa que vive reiteradamente pecando, amados, esse nunca foi dos nossos, nunca teve temor do Senhor, não tem temor. Me perdoe, mas não tem temor, né? Ainda em Tiago, nós temos visto aqui em Tiago 5, 14, 15, diz assim, ó. Em Tiago 5, 14, 15, nós vemos também o que diz aqui, ó. Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da... Olha bem esse versículo que muita gente só lê o começo, ó. Está alguém entre vós doente? O mal de crente é não ler concentrado e interpretar bem o que está a expressão posta na palavra de Deus. E assim, está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome de Jesus. Né? Olha bem. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que está dizendo isso aqui? Por que está dizendo isso? Porque logo no versículo 16 diz, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Um crente quando está doente, geralmente, crente não é para ficar doente, é? Por que eu estou dizendo isso? Pastor, prove que você está embasado na palavra para dizer que crente quando fica doente assim, acamado, é porque provavelmente está em pecado. Prova. O que é que diz Êxodo 15, 26? Em Êxodo 15, 26, a primeira aliança que Deus fez foi sarar a gente de tudo quanto era de doença. A morte de Cristo naquela cruz também foi para carregar consigo todas as nossas dores e sofrimentos. Levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, quando o Filho de Deus, a Filha de Deus, comete um pecado, aí Deus, triste, desvia a face daquele filho, daquela filha, e quando Deus tira o olhar dele, porque quem nos protege, o esconderijo do Altíssimo que a gente vive, é a obediência. O olhar de Deus é quem proíbe o diabo de nos atacar, nos atingir. Mas se alguém comete pecado, Deus virando a face, a gente está exposto agora ao mundo das trevas. Então, vem a primeira leva de demônios que vem, são os espíritos de enfermidade. E o espírito de enfermidade vem e ataca ferozmente e vem doenças sobre nós. E o que é que devemos fazer, pastor? Devemos imediatamente nos arrepender do pecado, chamar, confessar nossos pecados, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. A gente confessa o pecado, por exemplo, o crente vai,
chama um presbítero da igreja, um diácono, um presbítero, uma autoridade. Aqui na Bíblia diz que chama presbíteros. Chama presbíteros na igreja, e o presbítero vai, porque o presbítero vai ungir com óleo, e quando o presbítero ungir com óleo, e esse crente perdoa, confessa o pecado, ele será perdoado, e como ele é perdoado, a cura vem imediatamente. Por quê? Porque Deus voltou de novo a olhar para ele. Essa que é a realidade. Êxodo 15, 26 diz isso. Deus disse, ó, se vocês me obedecerem, cumprir meus mandamentos e obedecer meus estatutos, eu sou o Deus que te sara, que te cura. Então, ele é o Deus que nos dá saúde, paz, alegria. Saúde, paz e alegria, tudo está ligado à saúde. Porque uma pessoa que não tem paz não está bem também, está doente psiquicamente, né? Quem não está em paz está com algum problema psíquico, está doente psiquicamente, da alma, né? Saúde física ou também a alegria que tem no coração. Se a pessoa está triste é porque está com algum problema, ou de ordem econômica, financeira, sentimental, tudo, mas está socialmente doente. Então a gente precisa entender que a gente tem que correr para os pés de Deus se cometer uma falha. Porque se cometer uma falha e correr para os pés de Deus, confessar o pecado, aí se confessa arrependido, não vai mais pecar, e por isso que Deus vai se voltar e vai restaurar novamente, nos purificando, restaurando e nos purificando, para que continuemos novamente o processo santificatório. Amém, igreja? Então, lá, assim como Deus não desiste de nós, não devemos desistir daqueles que caem em fracasso. Olha bem, do jeito que Deus não desiste de nós, a gente não deve desistir daqueles que caíram no fracasso, que fraquejaram, mas que a gente tem notícia que aquele crente fraquejou, aquela irmã, aquele irmão, fraquejou uma vezinha, fraquejou e está assim, abatido, está perturbado, com vergonha de ir para a igreja. A gente ora, vai levar a palavra para ele, vai orar por ele, para ele confessar a culpa, e quando ele confessar, ele volta novamente para os braços de Deus, né? Mas tem crente que quando o irmão cai, já vai logo atirando pedra, criticando, chamando de tudo que não presta. Não pode ser desse jeito, amados. Nós precisamos entender que não é desse jeito que Deus quer que nós façamos. Por favor, entendam. Deus não quer desse jeito. Deus quer que a gente ore por essa pessoa, interceda. E outra coisa, nós não podemos orar, né? Nós não podemos orar por essa pessoa e ao mesmo tempo sentir mágoa dela. Podemos? Você pode orar para uma pessoa que caiu e ao mesmo tempo está sentindo mágoa, ofendido porque aquela pessoa pecou. Eu aqui na igreja me esforçando, tudo, um traste desse fica aqui no meio da gente pecando direto. Não, aí esse que está pecando direto não é nosso. Mas de maneira vai pular fora de nós. Ele não vai ficar na igreja, né? Ele não vai ficar. Eu me angustio quando eu vejo o crente direto. É por isso que eu não chamo nem para... Muito dificilmente eu chamo para reconciliação todo culto. Porque se eu chamar todo culto, eu entro até num processo depressivo. De ver pessoas que todo culto vai lá para se arrepender dos pecados. Pelo amor de Deus, reincidência de pecado é um perigo. Você está correndo para uma apostasia. Para pisar de novo em Jesus Cristo. Massacrar Jesus novamente. Temos que entender isso. Nós precisamos nos arrepender de verdade. Arrependimento diante de Deus, como manda a palavra. Lá em 2 Coríntios 7,10, o arrependimento perante Deus e não perante o mundo. E o arrependimento perante Deus, ninguém peca novamente. Agora firmou-se novamente e não tem mais saída. Nós temos que casar, convolar, né? Entrar em sintonia, 2 Coríntios 7,10 com Romanos 6,12, né? Romanos 6,12 diz que quando a pessoa cai no pecado, essa pessoa, né? No 12 alerta pra gente o quê? Que nós não devemos deixar reinar o pecado em nosso corpo mortal. Reinar o pecado no nosso corpo mortal pratica um pecado hoje, passa um diazinho na igreja meio quietinho, disfarçado de quietinho, depois vai pecar de novo. Por favor, irmãos, acorde enquanto é tempo. Porque você está
caindo no pecado que levará para a morte. A pessoa que é reincidente do pecado, dificilmente a oração, a palavra de Deus mesmo diz que a gente não deve rogar, né? Por esse pecado que, aquele que peca para a morte, a gente não deve orar por ele. Nem roga. E Deus também lá em Jeremias não diz para aquele povo, né? Não ores por este povo, que eu não ouvirei tuas orações. Porque Deus queria primeiro que aquele povo se arrependesse, confessasse o pecado. Vocês estão entendendo? Então, vamos entender aqui mais um pouquinho aqui dessa verdade. Vamos entender mais um pouquinho dessa verdade, né? O pecado, um pecado doutrinário, esse pecado para a morte é um pecado doutrinário cometido de forma voluntária e consciente, né? Porque os filhos do maligno, eles já nascem destinados à morte, porque eles são incrédulos. O maior pecado é o da incredulidade. E esse pecado da incredulidade, que inclusive é o único pecado que é definido na Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9, né? O pecado da incredulidade é definido lá em Evangelho de João 16, 9, define o pecado da incredulidade. E esse pecado da incredulidade é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vocês estão entendendo porque aqui lá em João, depois de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo lá é o ocumene, Deus amou o mundo dos filhos e filhas dele, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, quer dizer, aqueles que creem nele, os filhos dele e as filhas dele, que creem nele, né? Não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, essa é a morte de Jesus Cristo, para que nós não perecemos, filhos e filhas de Deus. É por isso que ele não vai perder nenhum dos que o Pai entregou para ele. Nenhum. E diz mais. Lá em João 3,18 diz, os que creem não serão julgados. Mas os que não creem, esses já estão julgados. Entendam bem. Os que não creem, esses já estão julgados. Quem é os que não creem? São os que nasceram já com o espírito de incredulidade da descendência do mal. É o joio no meio do trigo. Esses já estão condenados. Agora, esse pecado, aquele que peca para a morte, é aquele que está pecando, é o pecado que a gente chama, muitos dos nossos doutrinadores chamam de pecado da doutrina, né? Pecado doutrinário, cometido de forma voluntária e consciente. Similar ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela é similar. Pecado doutrinário, que diz que é praticado voluntário e conscientemente, é o crente, o cristão que está dentro da igreja, aí um tempinho está bem na igreja, está dando glória, aleluia, for pregar a palavra, prega com fogo, que parece até que vai incendiar tudo lá. Vai incendiar tudo. Mas logo em seguida, lá na frente, puf, peca. Depois vem com aquele fogo, peca novamente. Pecado doutrinário. Se era filho de Deus ou filho de Deus, não era. Esses aí são anticristo, porque eles pecam contra a verdade de Deus. E nós não podemos fazer nada, porque nós devemos orar por quem peca, mas se a gente vê que uma pessoa está reincidindo direto, não adianta mais orar, porque a palavra de Deus diz que a gente não deve. Aquele que peca para a morte, nós não podemos rogar mais por ele. É João que está mandando. João que está dizendo aqui, movido pelo Espírito Santo. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender essa verdade. Pastor, então por que aqui não bota logo esse povo? Por favor? Não podemos, porque Deus disse que ninguém pode tirar joio do trigo sem que chegue o dia da ceifa final. Por quê? Porque quando for para ser feita a colheita, num campo de plantação, quando o joio está pronto, quando o trigo está pronto para ser colhido, aí o joio também está lá, mas o joio é diferente do trigo. Lá você vai colher o trigo e saber que trigo é trigo e joio é joio, porque esperou os dois crescerem juntos, né? Um cresceu para a salvação e o outro cresceu para o inferno, para a perdição. Então, a gente precisa entender isso, né? Pecam, exatamente aí, pecam pregando a palavra de Deus sagrada do Senhor e vivem falando das coisas de Deus, mas é o pecado na carne direto. E Deus fica só sorrindo dessas pessoas.
Como essas pessoas estão enganadas? Mas, se um crente cometeu uma falha, está arrependido, está abatido, a gente tem que chegar e dar uma força àquele crente, orar por ele e trazer ele de volta para os caminhos, porque ele não vai mais pecar daquele tipo. Se ele é um filho de Deus, ele não vai mais. Né? Vocês estão lembrados do filho pródigo? Lá em Lucas capítulo 15, versículo 28, 29, 30, diz que o filho pródigo, quando retornou para a casa do pai, o pai mandou trocar as vestes dele, que ele veio todo fedorento, né, que perdeu tudo e estava dando comida aos porcos. Aí botou um anel nele, deu uma festa, mandou matar uma ovelha lá para mandou para fazer uma festa para comemorar que aquele filho voltara. E o filho que estava com o pai, o irmão do pródigo, quando soube dessa história que o irmão chegou, o pródigo chegou e o pai fez uma festa, o filho que vivia com o pai sempre reclamou. Pai, eu tô aqui há tanto tempo, vivo contigo direto, nunca fui pro mundão e tu nunca fez uma festa para mim, para ele. Estão lembrados dessa história? Quer dizer, sabe o que era que estava acontecendo? Aquele filho que sempre viveu com o pai estava em pecado, porque ele não estava tendo misericórdia daquele irmão que caiu. Caiu, mas se arrependeu, voltou para a casa do pai. Entendeu? O pródigo, ele pecou, mas voltou para a casa do pai, se arrependeu e o pai o recebeu. Deus recebe o filho ou a filha que cai, mas que se arrepende e volta. Por isso que ele manda que a gente ore por essas pessoas. É isso. Já o outro filho que vivia com o pai, ou seja, aquele que vive na igreja, não peca porque tem medo de ir para o inferno, não peca mais com o coração lá por dentro, peca muito em pensamento, né? Porque ele diz, você nunca fez uma festa para mim. Isso era pecado. Porque ele estava ofendido com o irmão que pecou e voltou. Mas vamos ver o que é que diz aqui o Evangelho de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 3, versículo 29, diz assim, em Marcos 3, versículo 29 diz: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Olha bem, é réu de pecado eterno. Já em Mateus capítulo 12, né? Em Mateus capítulo 12, Jesus, quando foi questionado se expulsava demônio pelo Espírito Santo, sabe que ele expulsava por Belzebu. Ele diz: se eu expulso demônio, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus, né, sobre vós. Aí vem aqui também outra passagem, né? Aqui vem outra passagem também que é muito interessante. Vamos ver em Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e 6 diz assim, Hebreus. Olha o que é que alerta aqui o livro da carta aos Hebreus. Diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, quer dizer, participaram da palavra, entraram em comunhão com Deus e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, lá em Hebreus também, capítulo 10, no Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, diz assim, Hebreus 10, 26 e 27. Porque se vivermos, olha aí, é aqui que vem o pecado para a morte. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Estão entendendo aqui? Aqui é aquele que está pecando, é o pecado doutrinário, violando a palavra de Deus direto. Dentro da igreja, violando a palavra de Deus. Não se pode dizer nem que ele está apostatando. Ele pode ser, como João disse, pode ser um anticristo. Ou seja, filhos da descendência da serpente que Deus criou lá no Éden.
né? Quando foi punir a serpente, criou a descendência dele, do maligno. Então, porque os verdadeiros credos, eles por si só, eles já nascem perdidos. Tá entendendo? Eles já nascem perdidos porque eles não creem em Deus no coração, acabou-se. Não é nem na mente, é no coração. Porque se eles questionassem a existência de Deus só na mente, eles não poderiam ser reabilitados. Mas o problema é que os verdadeiros incrédulos que já nascem sem crer e já estão julgados, são aqueles que não tem como crer de jeito nenhum, porque foi partir dessa descendência lá no Éden. Por favor, amados, entendam essa verdade e que Deus possa aplicar esta palavra em vossos corações. Não podemos estar brincando de ser crentes. Está na casa de Deus, qualquer fraquezinha no olhar, a consciência dos olhos, a cobiça, né? a tentação. Deus diz lá em 1 Coríntios 10:13 que não há tentação mais forte do que nenhum de nós. Se nós formos tentados, nós temos que resistir, porque Deus não manda nenhuma tentação, não permite que o diabo mande nenhuma tentação para nós, Deus não permite. Que Satanás mande nenhuma tentação para nós acima das nossas forças. Na hora que o diabo jogar uma carga de tentação maior do que as nossas forças, o próprio Deus vem em nosso socorro e nos tira daquele perigo. Então a gente precisa entender isso. Se conscientizem cada vez mais. Eu louvo a Deus pela Ministério da Assembleia de Cristo. Se um aqui ou perdidamente o outro acolá, estão caindo, estão fraquejando, que se arrependam se forem filhos de Deus, se arrependem quanto é tempo, confesse seus pecados, nós iremos orar, ungir com óleo para expulsar os demônios que estão tomando de conta, os espíritos de enfermidade, e tu voltares a viver novamente em família cristã. É isso que eu tenho para transmitir nesta noite. Muitas vezes, Deus também nos disciplina visitando até os nossos, que a gente ama. Né? Filhos, filhas, netos. Por quê? Porque se Deus mexer com a gente ainda continuar insistindo, mesmo levando chicote nos coros, ainda continuar insistindo, aí Deus visita os filhos. Que é para mexer logo no coração de quem é apegado demais à matéria. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes tem casal que, meu filho só vive doente, minha filha. Vai olhar que tem alguém aí que está fraquejando. Então se arrependa enquanto é tempo e volte para os caminhos de Deus, que Deus conserta tudo. Êxodo 15:26. Se cumprir os meus mandamentos, meus estatutos, eu sou o Deus que te sara, que te cura. E quando ele sara, a gente sara toda a família. Por quê? Porque nós temos que dizer igual a Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus aplique esta palavra em vossos corações para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por tudo que nós fizemos nesta noite. Abençoa cada vida que esteve aqui nessa live. Dá um restante de semana ricamente abençoado para a glória do teu santo nome. E em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acompanhe teu povo, todos que estavam nessa live. Dê uma noite de sono tranquila e um restante de semana ricamente abençoado com saúde, paz, alegria, sucesso e pleno êxito em tudo que empreenderem para a glória do teu santo nome. É o que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até domingo na nossa escola bíblica, 9h30 da manhã, com o professor Bruno Jorge, e domingo à tarde, às 17 horas, culto dominical. Até logo a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.